Bem-vindo ao curso de Cálculo Diferencial e Integral. Na aula anterior, nós estudamos como aplicar o conceito de integrais para calcular o volume de sólidos. Entretanto, em alguns casos, a técnica estudada pode ser difícil de ser aplicada. Nesta aula, estudaremos como calcular o volume de alguns sólidos através do chamado método das cascas cilíndricas. Considere que desejamos calcular o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo y da região R, delimitada entre o gráfico de f de x igual a menos x ao quadrado mais x e o eixo x. Então, aqui nós temos um esboço, o gráfico dessa função será uma parábola, e destacamos aqui a região R delimitada entre esse gráfico e o eixo x. Facilmente obtemos que o maior valor que essa função assume é 1/4, ou seja, a coordenada y do vértice dessa parábola será 1/4. Bom, se fizermos agora a rotação dessa região em torno do eixo y, obtemos uma figura como essa. Percebemos que cada seção transversal desse sólido, perpendicular ao eixo y, será uma coroa circular, de raio interno RI e raio externo RE. Dado um valor y pertencente ao intervalo de 0 até 1/4, teremos então, associado a ele, esses dois raios. Para determinar cada raio associado a um valor y, devemos então resolver a equação f de r igual a y. Ou seja, temos que menos r ao quadrado mais r é igual a y. Bem, mas isso aqui é o mesmo que menos r ao quadrado mais r menos y igual a 0. Considerando a incógnita r, essa é uma equação polinomial do segundo grau, com solução ri igual a 1 menos a raiz de 1 menos 4y sobre 2 e RE igual a 1 mais raiz de 1 menos 4y sobre 2. A área de cada seção transversal será dada por A igual a π de RE ao quadrado menos π de RI ao quadrado. Eu simplesmente peguei a área do círculo maior e subtraí pela área do círculo menor. Substituindo então os valores de RE e RI, isso vai ser o mesmo que A igual a π que multiplica 1 mais a raiz de 1 menos 4y sobre 2, isso ao quadrado, menos π que multiplica 1 menos raiz de 1 menos 4y sobre 2, isso tudo ao quadrado. Desenvolvendo toda essa expressão, no final, podemos escrever A como uma função de y, dada por A de y é igual a π que multiplica a raiz de 1 menos 4y. Podemos então calcular o volume do sólido desejado através da integral V é igual a integral de 0 até 1/4 de A de y dy. Substituindo a função a de y, isso vai ser o mesmo que a integral de 0 até 1/4 de π, que multiplica raiz de 1 menos 4y dy. Resolvendo essa integral, o que pode ser feito facilmente através da técnica da substituição, ficamos apenas com menos π sobre 6, raiz de 1 menos 4y, isso tudo ao cubo, e isso deve ser avaliado em 1/4 e em 0. Aplicando então o teorema fundamental do cálculo, vamos avaliar essa expressão em 1/4 e subtrair disso o resultado do valor dessa expressão avaliada em 0. No final, ficamos apenas com π sobre 6, unidade de volume. Perceba que calcular o volume desse sólido através dessa técnica teve o inconveniente de escrever o valor do raio em função do valor de y. Em algumas situações, esse passo pode ser muito trabalhoso. Veremos a seguir como evitar esse passo. Vejamos agora como calcular esse volume usando uma outra estratégia. Nós vamos começar dividindo o sólido em várias cascas cilíndricas, como ilustra a figura abaixo. Temos aqui, então, o mesmo sólido anterior, escolhemos um determinado ponto x e calculamos o valor da função naquele ponto, obtendo aqui f de x, e a partir disso nós criamos uma casca cilíndrica, cujo raio externo será x mais ΔX sobre 2 e o raio interno será x menos ΔX sobre 2. Lembrando que uma casca cilíndrica nada mais é do que um cilindro circular reto, de onde tiramos, entre aspas, de seu miolo, um outro cilindro circular reto. Aqui nesta outra figura, eu simplesmente destaquei essa casca cilíndrica. O volume dessa casca cilíndrica é dado por V barra igual a π, que multiplica x mais ΔX sobre 2 ao quadrado, f de x, menos π, que multiplica x menos ΔX sobre 2 ao quadrado, f de x. Aqui eu simplesmente calculei o volume do cilindro maior e subtraí pelo volume do cilindro menor. Após desenvolver toda essa expressão, no final ficamos apenas com V barra é igual a 2πx, f de x, ΔX. Vale a pena destacar que o volume da casca cilíndrica é equivalente ao volume do paralelepípedo cujas dimensões são 2πx, ΔX e f de x.
Ou seja, aqui temos a casca cilíndrica com altura f de x, raio externo x mais ΔX sobre 2 e raio interno x menos ΔX sobre 2. Cortando essa casca cilíndrica e abrindo-a, nós obtemos um sólido como esse, um paralelepípedo, cujo comprimento é 2πx, a largura é ΔX e a altura é f de x. Colocando dessa maneira, fica fácil perceber como o volume da casca cilíndrica é simplesmente 2πx, f de x, ΔX. Continuando agora a solução, vamos dividir o intervalo de 0 a 1 em n partes, de modo que x0 é igual a 0 e xn é igual a 1. Em cada subintervalo xi, xi mais 1, de comprimento ΔXi igual a xi mais 1 menos xi, vamos tomar x barra i o seu ponto médio. O volume de cada casca cilíndrica será dada por V de i é igual a 2π x barra i, f de x barra i, ΔXi. Somando-se todos esses volumes, teremos uma aproximação para o volume do sólido. No limite, quando o maior ΔXi tende para zero, essa soma tenderá para o volume do sólido desejado. Ou seja, nós vamos ter V é igual a limite do máximo ΔXi tendendo para zero, do somatório de i começando em 0 até n-1, de 2π x barra i, f de x barra i, ΔXi. E isso aqui, lembrando da definição de integral definida, é simplesmente a integral de 0 até 1 de 2πx, f de x, dx. Lembrando-se então que a função era f de x igual a menos x ao quadrado mais x, podemos então calcular o volume do sólido desejado através da integral v é igual a integral de 0 até 1 de 2πx, que multiplica menos x ao quadrado mais x, dx. Aqui eu simplesmente substituí a expressão para a função f de x. Facilmente calculamos essa integral, o que vai ser igual a 2π, que multiplica menos x à quarta sobre 4, mais x ao cubo sobre 3, isso tudo avaliado em 1 e em 0. Aplicando o teorema fundamental do cálculo e fazendo todas as contas, no final obtemos apenas π sobre 6, unidade de volume. Como era de se esperar, esse valor coincide com o valor que calculamos anteriormente. Perceba que, através dessa estratégia, não foi necessário colocar o raio externo e interno de cada seção transversal em função do valor de y. Além disso, essa integral é muito mais simples do que aquela que calculamos inicialmente. Vamos então resumir o procedimento necessário para calcular volumes como o que vimos anteriormente. Considere um sólido S obtido pela rotação em torno do eixo y da região delimitada entre o gráfico da função contínua f e o eixo x no intervalo AB, sendo f de x maior ou igual que 0 nesse intervalo e 0 menor ou igual que a menor do que b. O volume de S será dado por V é igual a integral de a até b, 2πx, f de x, dx. Vejamos um exercício. Calcule o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo y da região R, delimitada entre o gráfico de f de x igual a x mais raiz de x e o eixo x no intervalo de 1 até 4. Temos então aqui nessa figura um esboço para o gráfico dessa função e para a região R. Aqui então está representada a função f no intervalo de 1 até 4. O valor de f para x igual a 1 é 2 e o valor de f para x igual a 4 é 6. Aqui em destaque está a região R. E se fizermos agora a rotação em torno do eixo y, obtemos um sólido como esse. O volume desse sólido será dado pela integral V é igual a integral de 1 até 4 de 2πx, f de x, dx. Substituindo a expressão para a função f, ficamos então com a integral de 1 até 4 de 2πx, que multiplica x mais raiz de x, dx. Facilmente calculamos essa integral, e isso vai ser 2π, que multiplica x ao cubo sobre 3, mais 2 raiz de x à quinta sobre 5, e isso avaliado em 4 e em 1. Aplicando o teorema fundamental do cálculo e fazendo todas as contas, no final ficamos apenas com 334π sobre 5, unidade de volume. Tente agora fazer este mesmo exercício utilizando o método de pegar cada uma das seções transversais perpendicular ao eixo y e calcular a integral adequada. Você vai perceber que o trabalho será bem maior do que simplesmente aplicar o método das cascas cilíndricas. Essa aula termina aqui, eu espero você no próximo vídeo.